Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Ruby. Ruby confessa toda a verdade e o pior acontece nesse capítulo. Gente, é tanta emoção nessa novela que, gente, é demais. Vocês estão gostando da história dessa novela? Vocês já assistiram a primeira versão quando passou? Estão assistindo novamente? Comenta aqui abaixo para me saber se vocês estão assistindo novamente, se é a primeira vez que estão assistindo a Ruby, se vocês estão gostando. Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Também nos conta de onde você está nos acompanhando. Gente, essa é a minha segunda vez assistindo a Ruby e é como se fosse a primeira, porque olha, é eita atrás de eita, é cada emoção. E sem falar da beleza dela, que é única, né, gente? A gente fica vidrado totalmente nessa beleza que é surreal. Agora deixa eu te contar tudo que ainda vai acontecer, porque, gente, é tanto babado e confusão nesse capítulo que dá vontade de contar tudo assim, ó, papuf de uma vez, mas é impossível. Então, deixa eu te contar coisa por coisa, porque assim você não embaraça sua mente e consegue entender tudo. O Heitor, ele vai descobrir toda a verdade sobre a vida da Ruby. Ele vai se chocar quando ele descobrir quem realmente a sua esposa, no caso, ex-esposa, é. Só que o final dele acontece justamente porque ele descobre tudo e ele não consegue provar tudo que ele descobre. Então, ele vai ter uma carta na manga que é uma prova secreta contra a vida da Ruby, só que quando ele tem tudo para entregar a todos, aí o pior acontece. O Heitor, ele está em um trânsito quando está conversando com a Ruby, falando então que ela vai ter que confessar para todo mundo que a culpa sobre o bebê dela ter morrido não foi dele. E então segue-se uma discussão enquanto ele está com ela à força no carro. Então os dois começam uma discussão e a Ruby não aguenta mais discutir, e enquanto o carro está andando ainda em velocidade no meio de um trânsito danado, aí ela sai correndo com tudo pela rua. Só que o Heitor larga o carro no meio da rua, lá no meio de um buzinaço, todo mundo apitando, e sai correndo atrás dela. Então eles vão até um parque. Ele consegue alcançá-la e então puxa ela pelos cabelos. Ruby pede para que ele a solte. Aí ele diz: não, eu não vou soltar. Você roubou de mim dinheiro, felicidade, minhas amizades. Você fez tudo isso e agora você vai ter que pagar por isso. E então ele a agarra e continua puxando os cabelos da Ruby. A Ruby diz que fez tudo o que fez porque sabia que ele tinha dinheiro e sabia que ele ia se encantar por ela, e disse que ele não passa de um imbecil com dinheiro. O Heitor joga a Ruby na árvore e diz: por que eu? Por quê? Aí então ela diz que se ela soubesse que o Heitor era tão fraco como homem como ele, ela jamais teria se aproximado dele. E daí a Ruby confessa toda a verdade para o Heitor sobre ela sentir inveja da Maribel. O Heitor escuta aquilo ali, gente, indignado. Aí então ela fala que se ela então errou com a Maribel, o Heitor errou muito mais, porque ele era noivo da Maribel, conhecia ela uma vida toda e foi ele quem traiu primeiro. Ela diz que o Heitor foi então uma isca, uma presa fácil nas mãos dela, porque ela não tentou nem se esforçou muito para conquistá-lo e ele já estava de olho nela. Aí a Ruby diz que ele foi covarde em ter traído a Maribel, já que ele disse que amava ela tanto. E garante para o Heitor que não foi difícil conquistá-lo, que foi facinho da Silva. E isso revolta ainda mais o Heitor por ter caído nas garras da Ruby. A Ruby também diz para o Heitor que só se interessou por ele por causa da fortuna, não por nada. E enquanto ela desfrutava do dinheiro dele, ela diz que estava fazendo amor com Alessandro. O Heitor não aguenta o atrevimento e taca a mão na Ruby. A Ruby fala que ele é um covarde novamente por fazer isso com ela. Aí então ela diz que qualquer homem estaria então louco por ela e daria sua vida. Aí o Heitor olha para ela com desprezo. Aí ela fala: você duvida que eu posso fazer qualquer homem fazer o que for por mim? Olha só você onde você chegou, Heitor. Você fez do que fez por mim. Você largou a Maribel. Você trocou de profissão. Você fez tantas coisas por mim. Aí o Heitor confessa para ela que sim, fez porque a amava. E tudo que ele sentia era muito bonito e puro, mas ela não soube valorizar. E então ele a agarra novamente e os dois começam mais uma troca-tapa.
Aí o Heitor garante para a Rubi que o Alessandro não a ama e que agora ele vai ter ao lado dele uma mulher que é honesta, se tratando da Maribel, e que qualquer homem é feliz ao lado dela por ter ela então. Aí a Rubi diz que a Maribel é uma manca e que ela não pode fazer nenhum outro homem feliz. E é nesse momento que o Heitor garante para a Rubi que ela jamais em toda a sua vida conseguirá ser feliz, porque ela é uma pessoa pobre, mas pobre de espírito, uma pessoa que só tem amargura e que deseja tudo quanto é ruim aos outros e que a lei da vida irá cobrá-la. O Heitor diz que tem inveja agora da Maribel, porque agora ele está com a mulher que realmente a merece. Nesse momento a Rubi dá então um chute nas partes baixas do Heitor e ele continua agarrando os cabelos da Rubi. Aí então eles continuam trocando mais farpas, a Rubi desabafa tudo, começa a contar tudo que ela aprontou e o Heitor diz que vai levá-la então agora a Rubi até o Alessandro para confessar a verdade de que não foi ele que fez o que fez então para que ela perdesse o bebê. A Rubi diz que não vai a lugar nenhum com ele e então nesse momento ela coloca a mão no chão para ver se acha uma pedra e então ela pega essa pedra e acerta no quengo do Heitor, que cai então no chão como se estivesse sem vida. Essa é a oportunidade perfeita para a Rubi sair correndo, deixando o galego lá no chão. A Rubi corre para o hospital, dá de cara com o Marcos e o Marcos pergunta o que ela tem, porque está tão nervosa. Rubi diz que o Heitor a pegou novamente e ele vai acabar que tirando sua vida, porque agora ele acabou de lhe dar umas belas de umas pancadas. Aí então o Marcos pede para que ela fique com calma e ela diz que não tem calma, não tem como ter calma, porque o Heitor está indignado com ela e vai acabar fazendo uma besteira com a vida dela. E pergunta novamente onde está o Alessandro. Só que, gente, a gente acaba que vendo então o Heitor dirigindo em alta velocidade, pensando justamente na Rubi, que agora ele pode provar para todo mundo o quanto mentirosa ela é e enquanto ela engana todo mundo. E ele diz que não vai deixar isso barato. Ele precisa provar para Maribel, para o Alessandro, para a família dela, Cristina, enfim, para todo mundo que a Rubi não tem alma. E é nisso então, gente, que acaba que ele não vendo o caminhão em sua frente e quando ele vai frear já é tarde demais e dá de cara com o caminhão. E nesse momento, gente, é inevitável, o pior acontece. E isso não vai trazer somente dor para a Maribel, porque é o ex-noivo dela, mas também para toda a sua família, na família do Heitor. E a Rubi vai pensar que vai ficar no lucro por causa da herança dele, vai se tornar viúva, mas tem um desfecho aí, gente, que olha, é surreal. Maribel está saindo de sua sala quando vê o Alessandro passando feito foguete, correndo, gritando o nome da Rubi. Quando ela vai olhar, só escuta quando o Alessandro fala: Rubi, você está bem? Rubi, o que foi que houve? E então, sem entender nada, a Maribel acaba que tomando conclusões precipitadas. E então ela sai correndo, deixando eles dois lá e não fala, não interrompe nem nada. Ela já tinha tido uma conversa mais cedo com o Alessandro justamente sobre isso. O Alessandro quer saber como que a Rubi está. E aí pronto, a Rubi vai fazer a cabeça do Alessandro contra o Heitor mais uma vez. Detonar, falar tudo e até aumentar, né? Contar o que foi que aconteceu no parque, mas enfim, ela não conta, né, que o Heitor está sabendo de tudo sobre a vida dela e ela quer evitar que eles tenham então contato. Aí a Rubi então conta que o Heitor quer que ela conte para todo mundo que ele é inocente sobre o que aconteceu com o filho dela. Diz então que ele conseguiu umas provas e que são falsas. Já garante isso para o Alessandro. O Alessandro pergunta para a Rubi se o Heitor encostou nela, se referindo então ao que aconteceu. Aí ela diz que sim. Isso entristece ainda mais o Alessandro, porque não achava que o Heitor fosse capaz disso. Mas, gente, o pior vai acontecer nesse momento, quando o Marcos chega para contar que o Heitor acabou de chegar praticamente sem vida. A Rubi sente até um alívio na alma, mas o Alessandro, gente, é um coração muito bom, puro, e se preocupa com o estado do seu irmão. Claro que eles não são irmãos de sangue, mas é de uma vida toda. Helena vai até o Heitor e, gente, a cena é muito triste. Ela chora bastante, mas mal sabe ela que ali é a sua despedida com ele. Ela também ainda não sabe que está grávida, mas em seu ventre tem um pedacinho dele ali. Enquanto isso, o Alessandro está lá no seu consultório quando a Rubi entra toda agoniada, pedindo para que ele não opere o Heitor. Alessandro diz que não pode, porque isso pode acabar com a vida dele. Aí a Rubi
pede para que o Alessandro deixe que o Heitor se vá, se referindo então a ele morrer. Só que o Alessandro diz que ele jamais conseguiria fazer isso, ele não pode. Aí a Rubi fala, mas foi ele quem tirou a vida de nosso filho. E a Rubi faz então, gente, esse pedido que, olha, sinceramente, se ela tinha algum crédito comigo, ela acabou perdendo, porque, poxa, ela é capaz até de tirar a vida de uma pessoa. Por mais que ela tenha essa beleza, mas enfim, aqui é uma opinião, né, de cada um. E aí a Rubi, gente, ela passa de todos os limites, pedindo para que o Alessandro deixe então o Heitor morrer. Só que, gente, depois que o Alessandro faz a cirurgia no Heitor, o pior acontece. Acontece que o Heitor não consegue resistir e então, gente, ele dá seu último suspiro. O Alessandro fica totalmente arrasado. O Marcos olha para o Alessandro com um olhar que ele fez o que pôde. Mas ali, gente, a despedida entre o Alessandro e o Heitor acontece. É uma cena muito triste, sinceramente também é muito pesada. E o pior de tudo é quando é a Helena, a mãe e o pai do Heitor descobrem então que ele não resistiu. É uma cena, gente, daquelas pesada. Preparem um lencinho, porque olha, é demais. Se você é fã da novela, vocês vão sentir o baque dessa cena. E é isso, essas são as próximas emoções dos últimos capítulos de Rubi. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e desde já, muito obrigada por sua audiência.